Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa mochila de crochê com material sintético. Os produtos que eu utilizei aqui são da MM Criações, que já é parceira aqui do canal. Tendo esses produtos e seguindo o passo a passo com esse padrão de pontos, vai ficar super prático de fazer e bem estruturada, não vai nem precisar de tela plástica. Inclusive tem um ponto, gente, para unir as partes, né, na montagem da bolsa super legal e diferente. Vocês vão gostar. Então vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa mochila, nós vamos usar, né, esse kit aqui, que é completo. Ele vem com a parte de trás da mochila, a parte da frente, ali é o zíper da mochila e mais a alça. É muito lindo e prático de fazer. E o fio que eu vou utilizar é esse aqui, que é o Rayon Tex, de cor marrom, e ele tem 2,5 milímetros de espessura. Então, eu vou iniciar aqui com a parte da frente da mochila. Lembrando que a parte de trás é igual, inclusive a quantidade de furos, o tamanho do furo. Então, você vai fazer da mesma forma, a frente e a parte de trás da mochila. Então, eu vou iniciar aqui esquentando um pouquinho o fio para não desfiar. Vou deixar um espaço aqui de uns 20 centímetros e vou iniciar aqui colocando nesse primeiro furinho aqui. Você pode colocar em qualquer furação. Eu vou iniciar aqui pelo cantinho. Então, eu vou deixar essa ponta aqui de uns 20 centímetros e vou trazer esse fio aqui pra frente. Agora, eu venho pro próximo furo, pegando o fio maior, o que vem do novelo, trago aqui pra frente e faço um ponto baixíssimo. Vejam como eu escolhi uma agulha que ela passa bem fácil aqui na furação. Isso é importante, tá? Por isso que eu escolhi essa 3,5. Então, eu venho pro próximo furo, insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. E eu vou fazer esses pontos baixíssimos aqui por toda a volta dessa parte aqui do material sintético. Então, agora eu já dei toda a volta fazendo os pontos baixíssimos, um para cada furo, né, que a gente tem nessa parte aqui. E agora, aqui no final, a gente vai fazer um fechamento. Para fazer esse fechamento, que é terminar, né, de fazer os pontos baixíssimos, ó, aqui eu fiz o último, né, no último pontinho, mas ficou aqui um espaço entre o primeiro e o último. Então, o que que eu vou fazer? Deixa essa laçadinha aqui maior. Eu vou inserir minha agulha aqui no último ponto, onde tá essa alça, né, da última laçada. Insiro minha agulha aqui e vou trazer esse fio aqui que a gente deixou no começo, que é o fio do começo. Trago aqui pra cima e passo aqui por dentro. Trago ele todo aqui pra frente. Repare aqui, ó, deixa eu aumentar o zoom pra você. Repare como estão os 3 fiozinhos, ó. O dos dois, né, da laçada, e mais esse. Agora, eu vou passar ele aqui por debaixo dessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. E agora, eu vou retornar com ele pro mesmo lugar. Então, eu vou inserir minha agulha aqui por baixo, ó, no mesmo lugarzinho, tá onde ele veio, e vou trazer ele aqui pra baixo. Ó, assim fica bem perfeitinho aqui o fechamento da carreira de pontos baixíssimos. Agora, esse fiozinho aqui que sobrou, a gente vai esconder aqui por trás. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou escondendo ele em alguns pontinhos desse, pra dar o acabamento aqui nesse fiozinho. Agora, eu vou cortar o excesso e vou aquecer aqui para dar o acabamento. Agora, eu vou começar a colocar pontos baixos sobre esses pontos baixíssimos. Então, começando aqui, eu vou fazer uma corrente, que vai valer já como um ponto baixo. Aqui é um canto, né? Então, eu vou inserir minha agulha aqui por dentro, ó, do ponto baixíssimo e por dentro da furação. E vou fazer aqui, por ser um canto,
Vou fazer 2 pontos baixos. Fiz o primeiro e no mesmo lugar vou fazer mais um. Ó, ele virou. Fazendo 2, né? Ele dá a voltinha. Venho aqui no próximo ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Ajeito aqui o fiozinho. Venho pro próximo, faço ponto baixo. Venho no próximo, faço ponto baixo. Sempre vou ajeitando aqui o fiozinho quando ele vem meio torcidinho, com bastante capricho. Fazendo, então, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu continuei fazendo os pontos baixos, um para cada furo, né? Um para cada ponto baixíssimo que eu fiz nessa primeira carreira. E aqui eu cheguei no outro cantinho. Nesse outro cantinho, eu vou colocar um ponto e mais um ponto no mesmo lugar, para fazer a curva. E aqui eu volto a fazer um ponto só para cada ponto baixíssimo que a gente tem aqui nessa carreira de base. Então, olha, dei toda a volta e agora eu vou fazer um fechamento de carreira aqui. Então, eu vim até o último, né? Até o último ponto aqui, fazendo o ponto baixo. Agora, eu vou cortar o fio. Aumento aqui, tirando, né, essa laçada. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, pegando essas duas alças que ficam em cima aqui do ponto. Trago esse fio para trás. E agora, eu vou retornar da onde ele veio. Então, eu venho aqui, ó, por detrás aqui. E levo esse fio lá pra trás. Assim, a gente fechou a carreira. E agora, eu vou esconder esse fiozinho ali nos pontos pelo lado de trás. Tem uma agulha mais fininha, pode ser agulha de tapeçaria também, que você preferir. Daí, eu venho aqui por alguns pontos, passando por debaixo aqui. E trago esse fio aqui. Escondi ele em alguns pontos. Vou cortar o excesso. E esquentar aqui essa pontinha para dar o acabamento. Agora, da mesma forma, igualzinho como eu fiz aqui, eu vou fazer nessa outra parte que é a do fundo, né? A parte de trás da mochila. Já fiz, então, as duas partes aqui do mesmo jeitinho e vou começar agora a fazer essa parte que é do fecho de zíper. Essa furação aqui é um pouquinho diferente, mas eu vou iniciar o trabalho da mesma forma. Aquela carreira de pontos baixíssimos que a gente faz é igual. Então, aqui, ó, já fiz toda a parte dos pontos baixíssimos, mas ele tem uma furação um pouquinho diferente, como eu falei, né? Ele é um pouquinho mais espaçada a furação. Então, eu vou precisar colocar mais pontos. Então, aqui eu iniciei, né, com a correntinha aqui que vale como primeiro ponto. Aqui na curva eu vou fazer igual, então eu vou fazer 2 pontos aqui no cantinho, no mesmo lugar, para fazer, né, a voltinha aqui do canto. E agora, eu vou colocar um ponto aqui no próximo furo. No próximo também um ponto baixo, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui pra você. Então, eu coloquei aqui 2 no cantinho, daí eu coloquei 2 um seguida do outro, e agora eu vou fazer um aumento, mesmo sendo na reta, para esses pontos não ficarem muito abertos, muito longe um do outro, sabe? Que o efeito vai ficar melhor assim. Então, ó, eu coloquei 2 pontinhos aqui, um do ladinho do outro. Agora, eu volto a fazer 2 sozinhos, então, ó, um sozinho, 2 sozinho. E agora, depois desses 2 sozinhos, eu vou fazer um aumento, que é um ponto e mais um ponto no mesmo lugar. Então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto baixíssimo que a gente fez aqui na base. No mesmo furo também.
tá? Então, mesmo nas retas, eu tô colocando aumento. A cada 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 sozinhos, um aumento. Então, aqui eu segui fazendo assim, cada 2 sozinhos, um aumento. E aqui no cantinho, eu vou fazer mais um aumento. Aqui acabaram ficando 2 aumentos, né, junto, mas não tem problema nenhum. Agora, aqui, nessa lateral menor, eu vou fazer da mesma forma, ó, um sozinho, e aqui, nesse pontinho do meio, um aumento, que são 2 no mesmo lugar. Agora, eu volto a fazer 2 sozinhos. E aqui, nesse do cantinho, vou fazer um aumento para fazer essa curvinha aqui. Assim. E agora, aqui, desse ladinho, eu vou começar com 2 sozinhos. 2 sozinhos. E aqui, nesse terceiro, né, desse lado aqui, um aumento. Então, são 2 no mesmo lugar. E agora, eu continuo fazendo dessa forma, 2 sozinhos, um aumento. Então, eu continuei aqui fazendo, né, 2 pontos sozinhos para um aumento. E dessa vez, o aumento repetido vai ficar do lado de cá. Então, ficou aqui 2 aumentos seguidos e aqui também 2 aumentos seguidos. Então, olha aqui, ó. Eu fiz 2 pontinhos, né, que era o lugar do próximo aumento. E aqui nesse canto, mais um aumento. Então, ficaram 2 aumentos juntos, igual lá daquele outro lado. E agora, aqui vai dar bem certinho. Sozinho, sozinho, aumento, sozinho, sozinho. Então, aqui eu terminei todos os pontos também. Agora, eu vou cortar. Puxar aqui a salsinha. Venho aqui com a minha agulha aqui de trás pra frente, nesse primeiro ponto. Levo lá pra trás esse fio. E agora, eu vou retornar ele de onde ele veio. Então, eu venho aqui atrás, ó, passo minha agulha por aqui. E levo ele lá pra trás. Assim, ficou bem certinho aqui o fechamento de carreiras. Agora, eu vou esconder ele aqui por alguns pontos. Então, vou pegar aqui minha agulha menorzinha e vou esconder. Corto o excesso e esquento aqui a pontinha. Agora, a gente vai começar a fazer a parte de crochê, né? Para depois juntar tudo, montar, né, toda a mochila. E essa parte de crochê, nós vamos fazer 3 pedaços, 3 partes. A parte que vai ficar aqui embaixo da abertura, onde está minha mão, e a parte da base também da mochila. Então, a gente já sabe que a largura desse trabalho terá que ser a mesma largura aqui dessa parte menor do fecho. E a medida aqui da largura, ela ficou com 9 centímetros. E como eu quero o efeito, assim, mais bem estruturado no crochê, eu vou fazer o ponto, padrão de pontos aqui, que eu gosto mais, assim, que é o mais bem estruturado. Quando eu preciso de estruturação, ainda mais com um fio mais fino, é esse ponto que eu utilizo. Então, eu vou iniciar o passo a passo aqui dessa parte, vou mostrar para vocês como que faz, mas se vocês tiverem alguma dúvida, de qualquer forma, eu vou deixar o link desse padrão de pontos para vocês verem com mais detalhes, se tiverem alguma dúvida, lá no outro tutorial, onde eu explico com bastante detalhes. E para iniciar, então, fazendo dessa medida, eu preciso de 14 correntes. Então, vou fazer um nozinho inicial e 14 correntes. Então, eu já fiz as 14 correntes, agora eu vou virar aqui as correntinhas, essa trança inicial,
E pelo segundo fiozinho que tem aqui na parte de trás da corrente, ó, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Eu vou começar a fazer pontos baixos, sempre nessa alça de trás de cada correntinha que eu tenho nessa trança de base. Será um ponto baixo para cada ponto de base. Então, como eu pulei a primeira correntinha, eu fiz 13 pontos baixos, até o último ponto aqui. Aqui já é o nozinho inicial, então eu não faço ponto aqui. Faço uma corrente e viro o meu trabalho, porém, a gente vai ficar olhando para o lado de cá, a gente vai trabalhar assim, de ladinho, tá? Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto de base, aqui a corrente, que é o primeiro de base. Eu vou inserir minha agulha aqui na alcinha de trás do ponto e lá embaixo, embaixo do ponto, nessa alcinha aqui também, que é paralela. Trago o fio, fiquei com 2 alças, laço e tiro as 2. Então, serão pontos baixos, porém, sempre pegando essas laçadinhas. Essa aqui fica atrás do ponto, né? Geralmente, o ponto baixo a gente pega essas 2 aqui. Então, nesse ponto aqui, a gente pega só de trás e também essa que fica aqui na base do ponto. Traz aqui o fio e faz o ponto baixo. Esse ponto aqui, gente, é muito estruturado. Ele pode até substituir a tela plástica. Então, quando a gente quer fazer um padrão de pontos, né, para uma lateral de bolsa ou uma bolsa inteira mesmo, a gente pode fazer com esse padrão de pontos aqui e não precisa colocar tela plástica, porque ele já tem uma estruturação muito boa. E aqui a gente vai fazendo esse padrão aqui e terá que ter os 13 pontos, tá? Então, cuidado para não pular ponto. E se você quiser mais detalhes aqui desse padrão de pontos, bem explicadinho, tem um vídeo específico, né, como eu te falei, ensinando esse padrão aqui. E eu já deixei lá no link, eu deixei na descrição o link desse tutorial, tá? Então, a gente vai aqui fazendo os 13 pontos, aqui no finalzinho, ó, tem que pegar o último também, ó. Ops. Então, eu pego aqui e pego lá, as 2 alcinhas paralelas. Esse ponto aqui, quando vai passando as carreiras, ele vai ficando mais fácil de fazer, tá? Porque a gente consegue visualizar melhor. Então, fiz aqui os pontos baixos, faço uma corrente, viro o meu trabalho. Porém, também a gente vai ficar olhando pro lado de trás. Então, eu venho aqui, ó, essa é a corrente, primeiro ponto de base. Então, a gente insere aqui, pegando só a alça de trás, a agulha, e aqui embaixo, paralela a ele. Só que no pezinho, né, nessas alcinhas que tem aqui, ó. Agora, elas ficam mais visíveis. Trago aqui, faço um ponto. Venho pro próximo ponto, pegando essas 2 alcinhas e faço outro ponto. Então, eu vou continuar fazendo esse padrão de pontos aqui, por algumas carreiras, eu já te conto a quantidade de carreiras e as medidas. Então, eu subi aqui por várias carreiras, inclusive já fiz essa outra parte aqui também, e dá uma olhada na estruturação desse padrão de pontos, gente. É muito legal esse padrão aqui, quando a gente quer estruturação. Então, a gente vai precisar de uma parte como essa, que tem 9 centímetros por 22, e 2 partes como essa, de 9 centímetros por 15 centímetros. Então, essa parte aqui, que é a maior, né, a gente tem 22 carreiras. Eu virei para esse lado aqui, que tem essas laçadinhas de assim, ó, e contei para cada laçadinha dessa uma carreira, tá? Deu 22 até aqui. E essa daqui, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E mais essa daqui, né, que tá pro lado de lá, 16. Então, essa daqui são 16 carreiras e essa daqui são 22 carreiras. A única diferença é que essa maior tem mais quantidade de carreiras. Todas elas foram iniciadas com a mesma quantidade de pontos, que são 14 correntes, né? Formando aquela trança inicial, e depois
13 pontos em cada carreira, tanto nessa quanto nessa e nessa também. Então, depois das 3 partes aqui prontas, a gente vai começar a arrematar esses fiozinhos, né? O de início e o de fim de trabalho, né? De cada retângulo desse. Então, aqui, a gente faz, né, aquele último ponto aqui, ó. Faz o último ponto e uma corrente. E daí, puxa aqui essa laçadinha, né? Corta o fio e puxa. E pelo lado de trás, a gente vai esconder esses 2 fiozinhos, do início e o do fim de trabalho. E a gente vai esconder na mesma face, tá? Do retângulo aqui. Então, eu posso fazer essa parte aqui tanto com agulha de tapeceiro, como com uma agulha de crochê mais fininha, né? Como eu tô fazendo. Então, a gente vem aqui, traz aqui o fio escondendo, sem apertar muito para não estragar aqui o cantinho. Agora, a gente corta o fio, né, o excesso de fio. E aquece aqui. Acho que dá para cortar um pouquinho mais. E aquece aqui para arrematar. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui nessas 2 partes menores. Então, agora a gente vai começar, né, iniciar a montagem aqui da bolsa, unindo essa parte de zíper, né, que fica na parte superior ali da bolsa, com uma parte dessas de crochê, daquelas que são menores. Então, a gente vai colocar aqui, ó, e vai unir essas 2 partes. Então, é assim, ó, a gente vai unir essas partes, porém, aqui eu tenho 10 pontos aqui nessa lateral. E nessa eu tenho 13 pontos, né? Como vocês sabem que a gente fez 13 pontos. Então, a gente vai ter que deixar os 10 do meio aqui e deixar os pontinhos aqui sobrando. Então, aqui você vai começar no terceiro a unir. E aqui vai sobrar a correntinha que a gente fez quando a gente terminou, né? Foi arrematar essa parte do trabalho e mais o último ponto, que então vai valer como 2 aqui também. Então, a gente vai pegar a partir do terceiro aqui. Então, eu venho aqui, ó, primeiro que essa correntinha, 2, então, eu venho aqui no terceiro. E eu vou marcar aqui também do lado de cá. Aqui, ó, é a correntinha que a gente fez para finalizar. Esse é o último ponto, então, eu venho neste daqui. E agora, a gente vai colocar aqui, unindo, né, com o marcador. Então, a gente vem aqui, ó, nesse pontinho aqui do ladinho, que é esse daqui. Então, esse aqui a gente vai unir, e aqui também, no segundo aqui do cantinho. A gente vai unir assim, tá? Então, para essa união, a gente começa aqui fazendo um nó inicial, e eu deixo essa laçada um pouquinho maior. Então, eu vou trazer aqui de baixo, eu vou inserir a agulha aqui, ó, no ponto que tá o marcador, e vou trazer a laçadinha que eu preparei aqui pra cima. E agora, cuidado para ela não ir lá pra baixo, onde tá aqui o marcador na parte de cima do zíper, eu vou trazer essa alcinha aqui pra cima também. Então, tá aqui em cima a alcinha. Agora, eu venho pro próximo ponto aqui do lado, e o próximo aqui embaixo também. Peguei 4 alcinhas, tá? 2 alcinhas do de cima, 2 alcinhas do de baixo. E com a minha mão aqui, ó, ela vai me ajudar a ficar pegando a laçada aqui com a minha agulha. Então, eu vou passar essa laçada pela parte de baixo e pela parte de cima. E depois, um ponto baixíssimo. Agora, no próximo ponto, vou lá embaixo também, busco a laçada, trago aqui pra cima e faço baixíssimo. Venho pro próximo ponto, da mesma forma, trago aqui pra cima, faço baixíssimo. E eu vou fazer esses pontos baixíssimos até o outro marcador. Cheguei aqui no último ponto, insiro a agulha aqui, vou até tirar esse ponto
esse marcador para não me atrapalhar aqui. E venho aqui, ó, no próximo pontinho. Trago, tiro aqui e faço o último ponto baixíssimo. Aqui eu já posso tirar o marcador também. E assim a gente já uniu aqui as duas partes. Agora, eu vou cortar o fio e arrematar. Eu tiro aqui a salsinha toda aqui pra frente, agora eu vou levar lá pra trás pra arrematar. Então, eu viro aqui, vou pegar aquela agulha mais fininha, que eu não sei onde foi parar, achei. Daí, eu venho aqui em alguns pontinhos. Eu já gosto sempre de ir arrematando assim, que eu acho que fica mais fácil. Se você que preferir, pode deixar tudo pra depois, mas eu prefiro antes. Esse aqui, como é o fiozinho do começo, você também pode arrematar pra cá, ó, deles se encontram. Olha, quando ficam assim fiozinhos juntos, dá pra gente unir os dois, inclusive, fica um acabamento bem legal. Então, eu cortei aqui, ó, e na hora que eu esquento, eu vou unir os dois. Pronto. Então, assim, a gente já fez essa união, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Então, agora a gente já fez essa parte aqui, né, essas duas emendas aqui dos dois lados, nas laterais. Agora, a gente vai emendar da mesma forma a parte aqui de baixo, a base da mochila. Então, a gente vai fazer o mesmo tipo de emenda aqui agora nessas duas, né, laterais aqui e aqui, da mesma forma que a gente fez lá, só que aqui é um ponto para cada ponto, tá? A gente não vai deixar os do ladinho, porque aqui são 13 e aqui também são 13. Então, vai dar bem certinho aqui a emenda. Então, eu fiz aqui a laçadinha. Eu venho aqui agora, vou passar aqui no primeiro pontinho, né, que é uma correntinha aqui no cantinho. Trago aqui pra frente. Dá pra deixar essa laçada um pouquinho maior, pra ficar mais fácil de passar nas duas partes aqui. Então, eu venho aqui, trago essa laçadinha, trago aqui pra cima, ó, passando aqui só por uma alcinha. Porque a parte de baixo aqui, né, do trabalho, não fica da mesma forma que aqui, com duas alcinhas. Então, a gente só pega essa de cima aqui. Agora, a gente vem pro próximo ponto aqui e pra lá. Traz aqui, ó. Passa por aqui também e faz o ponto baixíssimo. Vem pro próximo, vai lá pra baixo, traz o fio, passa aqui também e faz o ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer essa união assim, até o final ali. Então, aqui eu terminei a emenda, vou fazer uma correntinha aqui. Corto. Puxo. E agora, o fiozinho, né, do início aqui e do fim, eu vou esconder lá atrás. Então, eu escondi, agora eu vou cortar. E aproveitar para unir essas duas partes aqui. Agora, eu vou unir essa outra lateral aqui com a base, como eu fiz do outro lado. Agora, a gente vai fazer essa união aqui, né, que eu já fiz desse lado aqui, que é o da frente. Agora, a gente vai virar e vou fazer o de trás aqui pra te mostrar, porque é da mesma forma, igualzinho, tá? E fica um acabamento bem bonitinho, desse jeito aqui que a gente vai fazer. Então, se você preferir, você pode pegar alguns marcadores e colocar aqui o pontinho correspondente, né? Então, a gente vem aqui, ó, no pontinho do canto e aqui também do canto, pra gente não se perder na hora de começar a fazer a montagem aqui. Depois, do lado de cá, no meio, você pode pôr aqui em cima os marcadores, como você preferir, tá? Ou se você não quiser, não precisa também pôr marcador.
Então, eu vou fazer um nó inicial, deixar aumentado aqui essa laçada. E agora, eu vou te mostrar aqui, na parte da tampa, a gente tem essas duas alcinhas aqui, né, dos pontos. A gente só vai usar a de baixo aqui, tá? Então, só essa aqui da frente. A gente vai usar só essas alcinhas, ó, que estão aqui na horizontal. Sempre essas alcinhas aqui. Sempre essas que estão na horizontal. Então, esquenta a pontinha, faz o nó para iniciar aqui. Deixa essa alça um pouquinho maior. Então, eu virei aqui, acho que vai ser mais fácil de te mostrar assim. Eu vou deixar esse fiozinho aqui, ó, entre uma parte e a outra. Vou passar aqui essa laçada bem no ponto do cantinho. Aqui, ó, de dentro pra fora. E aqui no ponto do cantinho do lado de cá, igual, ó. E vou trazer esse fio aqui. Faço uma corrente. Dou uma regulada aqui no fio, né, naquela laçada, e faço uma corrente. Agora, eu venho aqui pro próximo ponto dessa parte, pegando essa alcinha que a gente combinou aqui, e pegando a alcinha do lado de lá também, do jeito que a gente combinou, na horizontal, tá? Trago aqui o fio, passo por uma alça, pela outra, e pela outra, fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Venho aqui pro próximo ponto, ó. Pego aqui a alcinha e pego lá a alcinha. Se você não entendeu qual que é a alcinha aqui que a gente tem que pegar, volta um pouquinho ali e dá mais uma olhada, ó. É sempre essa que tá na horizontal aqui. E, no caso dessa parte, sempre essa de baixo. Trago aqui o fio, faço ponto baixíssimo e corrente. Venho pro próximo ponto, pego essa alcinha e pego aquela outra. Trago o fio, passo pelas duas partes, faço ponto baixíssimo e faço uma corrente. Venho pro próximo ponto, pegando as duas partes com a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra frente, faço baixíssimo, faço a corrente. E olha o acabamento que vai ficando aqui, gente, coisa mais linda. Venho pro próximo ponto, pego as duas partes, trago baixíssimo e corrente. Então, a cada baixíssimo que a gente faz uma corrente de intervalo, para dar esse efeito aqui de acabamento. Olha lá que bonitinho que vai ficando. E agora, a gente vai fazer toda essa volta aqui do mesmo jeito, tá? Unindo aqui essa parte, né, junto com essa daqui, para fechar toda essa volta. Então, eu dei toda a volta e olha esse trabalho. Meu Deus, eu tô muito apaixonada por essa união aqui, né? Essa montagem de partes unindo dessa forma aqui. Então, agora eu terminei toda a volta, esse último ponto baixíssimo que eu fiz, né? E aqui eu vou fazer a correntinha de intervalo dos pontos baixíssimos. E agora, eu vou unir aqui essa correntinha a esse primeiro ponto baixíssimo aqui. Então, eu vou cortar o fio. Vou puxar essa laçada. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto baixíssimo, que é o primeiro, pegando as duas alcinhas aqui dele, ó, e vou passar pra lá. E agora, eu vou voltar ele aqui pra essa correntinha aqui, dessa correntinha que ele veio. Mas eu vou vir com a minha agulha lá de dentro da bolsa. Então, eu venho aqui de dentro da bolsa, pelaquela correntinha que veio o fio, e vou puxar aqui pra dentro. Aí, e o acabamento fica assim, ó, bem certinho. Agora, o fiozinho, né, que eu iniciei lá com o nozinho inicial, né, o fiozinho que eu deixei aqui pra dentro, e esse que eu acabei de levar, a gente vai arrematar lá por dentro da bolsa.
Então, assim, a gente terminou a montagem, né, da bolsa. Agora eu vou mostrar pra vocês como que coloca a alça aqui atrás. Então, eu deixei deitada aqui a bolsa pra vocês conseguirem visualizar melhor, né? E agora eu venho aqui, ó, essa alça, ela é assim, ela tem aqui um lugarzinho pra fechar e na outra extremidade também. Então, é bem simples, você vem aqui na parte de cima, aqui, ó, e fecha essa parte. Vem aqui na parte de baixo também, fecha essa parte. E agora, a outra alça da mesma forma. Bem fácil, bem tranquilo, né? Bem prático de fazer essa bolsa aqui, essa mochilinha. Olha lá, e daí fica assim, ó. Bem seguro, né? Bem firme e bem bonito. O que vocês acharam, gente, desse resultado? Me conta nos comentários. Eu adorei e eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e até a próxima aula. Beijo!